Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar a nossa terceira aula da Semana do Esquenta, se preparando para a semana que vem, que é a Academia Rentável. A Semana da Academia Rentável, galera, eu separei 4 assuntos muito legais. Lá a gente vai ter mais tempo, vai ter mais recursos, vai ter mais instalações, vocês vão ter oportunidade de interagir bastante. As aulas vão ficar gravadas, depois elas ficam disponíveis e vocês vão ter várias surpresas durante a semana, tá bom? Se você não está inscrito ainda, escreve rentável embaixo do teu nome aí e você já vai receber um aviso nosso para você participar e a gente vai fazer o procedimento para você se inscrever. Beleza? Então, boa noite, galera. Vamos começar. Hoje eu queria falar, galera, sobre um componente assim muito importante do nosso dia a dia, que são os professores. Nós todos sabemos que os professores têm uma certa dificuldade em se decidir na vida. O ambiente da academia é muito hostil, a maioria das academias não consegue pagar um bom salário, então os professores acabam indo buscar justamente, corretamente, de maneira que qualquer um de nós faria também, eles vão buscar recursos com personal trainer, que é um mercado que cresce pra caramba, cada dia tem mais. O que a gente está vendo também é que todo mercado que cresce acaba dando uma sucateada. Então a gente está vendo aí estagiário querendo dar personal, está querendo personal trainer que não é muito bom, que não entende muito de vendas, baixando o preço, fazendo guerra de preço, seja lá. Essa é uma série de problemas. Isso tem feito, galera, com que muitos professores, eu não estou falando todos, mas muitos professores, eles acabem ocupando o horário dentro da academia para usar como uma oportunidade para vender o trabalho dele, para pegar mais um personal. Que eu não estou condenando, só estou falando que esse é um sintoma, não sei se é um sintoma, é um fato. Isso pode transformar, às vezes, um professor num cara cansado. Ele fica até tarde dando personal e chega de manhã e chega cansado. Então ele dá personal o dia inteiro, aí chega para dar aula para você, ele fica meio cansado. Então você precisa prestar muita atenção nisso, porque o tema que eu vou falar agora, galera, está relacionado com o professor participando de uma negociação de vendas. Eu não estou falando aqui que professor deve fazer tour, não estou aqui falando que professor tem que passar o preço, não estou falando aqui que professor tem que negociar e pegar o cartão do cara e passar na maquininha, não estou falando isso. Se você está fazendo isso, espero que seja por um período emergencial, porque não é tarefa do professor fazer isso. Quem faz isso é uma recepcionista. Então, se você ainda não tem recepcionista na sua academia, brother, você está vacilando. Se você me segue aqui, eu já te expliquei várias vezes que uma recepcionista não é custo, é um baita investimento. Bem preparada, funcionando direito. E na semana que vem, galera, eu vou falar mais sobre isso. Tá bom? Vou falar bastante sobre comunicação, falar bastante sobre venda, e na parte da venda eu vou falar do papel da professora, da recepcionista e da consultora nessa história da venda. Se você não tiver inscrito ainda, escreve rentável embaixo do teu nome, que automaticamente a gente te inscreve. O professor, galera, ele pode ajudar muito durante uma venda, durante o tour. Então, por exemplo, a menina não tem muita experiência, não sabe explicar muito como é que acelera o metabolismo, não sabe explicar que cada quilo de músculo aumenta de 13 a 15 quilocalorias a mais por dia, não sabe falar sobre efeito EPOC, não sabe falar como que tem ganho de massa, não sabe falar talvez os princípios da supercompensação, talvez não saiba falar sobre o limiar de adaptação, talvez ela não consiga, ainda está no começo, não foi preparada, você não tem esse conteúdo e ela não consiga explicar isso para um prospect. Mas Almeres tem que explicar isso para um prospect? Então, depende de como você explica, sim, é uma baita vantagem. Eu hoje, por exemplo, nas consultorias, em todo mundo que fez o curso comigo, eu treino as recepcionistas para elas fazerem um tour e durante o tour elas falam sobre efeito EPOC, falam sobre limiar de adaptação, falam sobre supercompensação de um jeito bem simples e ajustado e elas dão um show durante o tour. Na terça, ontem, eu dei exemplos assim de tour e eu nem peguei pesado, porque eu sei que vocês não têm as meninas preparadas, mas no meu caso, nas pessoas que estão no meu curso, nas pessoas que eu faço consultoria,
As recepcionistas falam disso tranquilamente, mas eu sei que em algumas academias elas não têm uma boa qualificação, o dono não está preparado para entregar um material sofisticado para elas. Então a gente tem que partir para uma improvisação, e é sobre essa improvisação que eu quero falar com vocês. Nesse momento em que a gente precisa, durante o tour, passar uma informação um pouquinho mais sofisticada, a gente quer fazer isso, galera, porque a gente quer se diferenciar das outras academias. Como eu falei para vocês durante o tour, é possível, é provável, a incidência é bem alta de que as recepcionistas elas se limitem a decorar um texto e falar ele para todo mundo que chegar, se for homem, mulher, novo, dor nas costas, dor no joelho, emagrecimento, massa muscular, elas acabam falando tudo a mesma coisa e se pegam mais na estrutura e em coisas ridículas como, fica aberto das 16 horas por dia, todos os professores são formados em educação física, os equipamentos são de última geração e os treinos são montados de maneira individual. Isso é muito pouco, porque isso a pessoa vai encontrar em qualquer outra academia. Às vezes até com equipamento melhor que o seu, às vezes até com um preço mais baixo do que o seu. Então é preocupante para a gente que quer entregar resultado. Nós somos uma academia que trabalha com exercício físico e não com atividade física. Vocês sabem, eu defendo isso. E se você não sabe o que é, fica ligado aí. Fica aí, me acompanha aí, porque você precisa aprender uma coisa muito importante. Eu sei que a maioria sabe. Mas durante o tour, galera, seria importante que a tua recepcionista ou a tua consultora passasse a confiança necessária para quem está vindo conhecer a academia. E essa confiança, galera, faz muita diferença na hora da pessoa tomar a decisão e falar, é nessa academia que eu vou treinar. Eu falei aí nos 2 dias anteriores que é durante o tour que a pessoa fala, nossa, eu vou comprar, é aqui que eu vou me matricular. Ela não fala, mas ela pensa e ela sente. Tudo que uma pessoa precisa durante o tour, galera, é se sentir confiante para ter esperança. Ele precisa se sentir confiante, e aí desperta nele a esperança, ele fala, acho que é aqui. Aí quando chega na hora do preço, fica tudo resolvido. Então, como essa história de apresentar as academias, os tours, são muito parecidos nas diferentes academias, eu espero que a partir de agora não, você precisa achar uma maneira de passar mais confiança para quem está chegando na tua academia. Por isso que eu sugiro para vocês que vocês contem com a ajuda do professor. Eu não falei dos professores, eu falei do professor. E eu estou te falando isso porque tem alguns professores, galera, que não são bons para participar, para explicar para uma pessoa durante o tour. Eles não são bons. Tem até um bom conhecimento, tem um bom entendimento de como as coisas funcionam, mas eles não conseguem explicar numa linguagem popular. Um professor não consegue falar dobra, não consegue falar estica, sem achar que está cometendo um crime ou um pecado. Então você tem que tomar muito cuidado, porque senão é capaz de você entregar um prospect para um professor que é muito chato na hora de explicar. Vocês lembram dos professores que vocês tiveram na escola ou na faculdade, que eram reconhecidos como, nossa, o cara manja pra caramba, mas ele não sabe explicar? Todo mundo teve esse professor. Quando uma pessoa não sabe explicar, galera, quando ela não domina os recursos verbais, mesmo que ela tenha um bom conteúdo, ela não consegue despertar o interesse, nem fazer com que as pessoas entendam. Então, quando eu falo, você precisa escolher o professor, é porque, em geral, em cada turno a gente escolhe um. E se você só tem um por turno, eu sugiro, inclusive, que se você tiver um no turno da manhã que é ruim, você não leve para falar com o prospect. Tenta improvisar com a tua consultora. Eu vou explicar para vocês como deve ser essa mecânica de você chegar no professor, ele falar o que tem que ser falado e terminar o assunto e depois você voltar para passar o preço. Presta muita atenção nas dicas que eu vou te dar. Se você tiver papel e caneta aí,
como de costume, eu sugiro que você anote. Por quê, galera? Porque são dicas importantes e que se você deixar solto, não vai rolar. Tá bom? Então, primeira coisa, se o professor não sabe se expressar, galera, se ele não sabe falar, se ele não se comunica bem, se quando ele está falando ele não olha no olho da pessoa, se ele não mexe com o corpo assim na hora da explicação, cuidado, porque pode ser que ele seja um cara muito cerebral, muito cartesiano, ele é muito aborrecido, flexão plantar, decúbito ventral, circundução, flexão, extensão, são todos termos técnicos, galera, que pra gente, beleza, a gente já está acostumado, mas uma pessoa, sua mãe, seu pai, uma pessoa que chega numa academia, ele não sabe, ele não entende, parece que fica com um entendimento parcial. Além do mais, todo mundo que usa uma linguagem muito técnica, galera, passa uma imagem de uma certa arrogância. É como se eu soubesse tudo e você não sabe nada. Então é muito importante, quem é o dono do conteúdo, fazer um esforço para se aproximar do entendimento da pessoa. Você lembra na escola, o professor chato, ele dava matéria e não estava nem aí. Ainda falava, vai ter prova e se não passar vai tomar 0 e eu não quero nem saber. Então vocês percebam, galera, que na hora que você quer escolher um professor, inclusive pode ser um estagiário, é importante que ele tenha um bom nível de comunicação, que ele saiba conversar, que ele saiba falar e que ele saiba explicar as coisas sem utilizar muito a linguagem técnica. Aí você vai falar, pô, Meris, mas a linguagem técnica é uma linguagem que explica, que pode passar confiança para a pessoa. Então, brother, essa confiança, ela não é especificamente pela falta de conhecimento que as pessoas têm a respeito do benefício do exercício físico. Elas estão mais preocupadas se o professor vai tomar conta dela, se ela serve para os tipos de treinamentos que vão ser dados na academia. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, que eu vou deixar um roteiro pronto para você ensaiar com o teu professor e tua recepcionista, para vocês não errarem durante o tour. Tá bom? Inclusive eu vou fazer um texto que um professor falaria, e eu posso falar porque eu sou professor, já dei aula na faculdade de educação física, inclusive, e eu posso falar com propriedade. Então, primeira coisa, escolhe um professor que sabe explicar bem, e segunda coisa é que ele tente diminuir, usar quanto menos ele puder linguagem técnica, que seja compreensível pelas pessoas, tá bom? Toda vez que uma recepcionista precisa de ajuda de um professor, ela precisa abordar esse professor de uma determinada maneira. E essa abordagem ela pode ser, inclusive, ensaiada. Eu vou te dar um exemplo. Algumas recepcionistas ou consultoras, dependendo de com quem elas estão falando, elas se viram bem com o conhecimento. Eu falo, não preciso da ajuda de um professor, porque essa pessoa é tão básica que eu consigo explicar que o metabolismo fica acelerado depois. Eu consigo explicar que... Nossa, estou com um negócio na garganta. Eu consigo explicar depois... eu consigo explicar que como é que ganha massa muscular, todas essas coisas. Então, às vezes ela encontra alguém que é mais complicado, que é mais difícil de explicar. Então, vamos imaginar que isso aqui seja uma folha, galera. Vocês poderiam combinar assim, para o negócio ficar lindo. Quando a menina chega na sala de musculação, por exemplo, se ela tiver com uma folha assim, a folha de cadastro do cliente em pé, não precisa o professor vir procurá-la. Agora, se ela chegar com a folha deitada, o professor deveria falar com ela, deveria vir procurar o cliente. Então, Almeres, nem todo mundo que entra numa sala deveria entrar em contato com o professor? Não, em alguns casos não precisa, porque a recepcionista ela tem já o domínio do conteúdo e ela consegue passar essa informação de maneira tranquila.
tá bom? Então vocês poderiam combinar um código. Eu gosto de usar isso. Como nos meus métodos de venda a gente utiliza um BV, que é um boletim de visita, é uma folha 1 a 4. Se a recepcionista chegar para o professor, junto com o prospect, está passando, chegou na sala e ela está com a folha em pé, não precisa vir o professor. Agora, se ela tiver com a folha deitada, galera, é um sinal de que o professor deveria vir. Aí ele não fica esperando, ele já termina o que ele está dando orientação para o aluno e já vem na direção da recepcionista, já falando: olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, tudo bom? Aí a recepcionista dá a deixa, fala: essa aqui é a nossa futura aluna, é nossa futura aluna, é nossa futura aluna Ana Paula, ela vai começar a treinar com a gente, e professor Ricardo, ela tem um probleminha no joelho, que ela teve uma lesão, aí ela foi jogar beach tênis, aí rompeu o ligamento, aí depois fez cirurgia, já está recuperada, já acabou da cirurgia, a recuperação, e agora ela está querendo retomar os treinamentos, e eu queria que você explicasse para ela que ela pode vir e que tipo de trabalho você faria com ela. Aí o professor começa o discurso. Então a menina deixou o roteiro pronto para o professor: ó, o cenário é esse, ela quer isso e eu quero que você explique aquilo. Então você veja, galera, que não tem erro, porque o professor, ele vai explicar o que a menina pediu para ele explicar. Entendeu? Ele vai explicar o que a menina pediu para ele explicar. Então a recepcionista não pode só chegar na sala e falar assim: ó, esse aqui é o professor Ricardo. Aí o professor Ricardo vai falar assim: ô, boa tarde, tudo bom? E vai fazer a única pergunta que ele não deveria fazer. Você já treina? Galera, professores, você não deveria falar isso, cara. Entendeu? Sabe o que você deveria fazer? É uma técnica básica de conquistar confiança, admiração e às vezes até afeto de uma pessoa, que reunindo tudo isso a gente chama de simpatia. O cara é simpático quando você fala sobre outras coisas. Por exemplo, essa aqui é a nossa aluna Júlia. Ô Júlia, tudo bom? Como que você vai? Você trabalha com o quê, Júlia? Eu sou advogada. Que legal, que área da advocacia você trabalha? Eu trabalho com advocacia, sei lá, tributária. Pô, que bacana. E agora você decidiu se exercitar? Sim, eu decidi me exercitar. Que boa decisão, seja muito bem-vinda. Estou com toda a nossa equipe que é para tomar conta de você. Você está procurando algum resultado assim específico, Júlia? Eu estou querendo blá, 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 que legal. Se você quiser eu posso te explicar como a gente faz a progressão de treinamento quando a situação é essa. Eu posso te explicar? Pode, com aquela cara assim. Então, a gente faz um trabalho que está dividido normalmente em 3 etapas. A primeira etapa, a gente faz uma reconfiguração dos músculos e das articulações, faz um trabalho de proteção, de sustentação e de recuperação da estabilidade das suas articulações. Você vai sentir uma melhora muito importante na postura, você vai começar a dormir melhor, você vai sentir vontade de tomar mais água e se alimentar melhor, comendo mais frutas, inclusive. Essa é uma etapa que dura mais ou menos um mês e meio. Você já vai sentir sua musculatura bem firme e já vai perceber que tem alguns sinais no teu corpo. Depois a gente passa para uma outra etapa que a gente fala que é uma etapa de intermediária. Nessa parte a gente já começa a trabalhar especificamente dentro dos objetivos que você tem. Então fortalecer mais um grupo muscular, fazer um equilíbrio de algum grupo muscular que a gente percebe que está desequilibrado, e você já vai começar a perceber muitas mudanças na roupa, na circunferência. Você vai subir na balança e falar: opa, está diferente, já estou ficando melhor, vai aumentar a tua imunidade, tua disposição. Você vai dormir de maneira mais profunda, todo o teu processo digestivo vai funcionar melhor, você vai perceber um ganho de energia impressionante. Isso vai também mais um mês e meio a 2 meses, e depois a gente entra na fase que a gente chama de lapidação. Já começa a construir exatamente o que você está querendo. Então a gente tem uma vasta experiência, que a gente trabalha com mulheres como você, com homens, e todo o trabalho é individualizado e voltado para o que você está procurando. Entendeu? É isso que a gente vai fazer com você. E você está pensando em vir em qual horário? Eu vou vir à tarde. Então é esse mesmo horário que eu vou estar aqui. Quando você chegar aqui eu vou ter prazer de te atender
e a gente vai começar um treinamento que você vai ficar bem satisfeito. Queria te lembrar uma coisa, tá bom? Eu não sei quanto que você tem de disciplina para o exercício, mas aqui a responsabilidade pela disciplina você deixa com a gente, você vai ver que a gente vai te ajudar bastante. Tudo bem, consultora? Não, muito obrigado, professor. E aí sai para terminar e falar mais de alguma coisa durante tudo. Vocês vejam, galera, que essa fala minha é uma fala super sofisticada. Ela tem uma série de coisas que depois eu queria que você assistisse com calma. Você vai ver que tem conteúdo. Eu fiz um cronograma, as pessoas entendem melhor, primeiro uma etapa, depois outra. Caso você perceba que a pessoa não está com pressa, você pode abrir espaço para ela fazer perguntas. Você tem alguma dúvida? Você entendeu essa primeira parte? Talvez use, talvez não. Percebam também, galera, que eu fiquei me preocupando o tempo inteiro em explicar como as coisas vão acontecer, mas na linguagem dela. Não fui muito para a parte técnica. Obviamente, uma explicação como a minha, galera, ela precisa de um pouco de treino. Então, não é qualquer pessoa que faz. E eu não estou falando que é uma exclusividade minha. Não, eu tenho facilidade de explicar as minhas ideias. Então, o texto sai fluido, sai bem, porque eu falo o dia inteiro. E hoje, meu trabalho é dar aula, então, teórica. Então, eu falo bem. Por isso que precisa ser ensaiado. Então, tem que fazer simulação. Esse ritmo da recepcionista com o professor, galera, faz muita diferença durante o processo de venda, porque, como eu falei para vocês, a pessoa que está aqui dentro, ela vem, conhece uma academia linda como essa que eu mostrei para vocês, galera, ela fica, será que é para mim? Será que serve? Será que esses equipamentos eu posso usar? Nossa, eu estou vendo esses pesos enormes aqui, eu não vou suportar isso. Então, é uma maneira da pessoa se sentir acolhida, de ela falar com o professor e o professor falar, eu vou tomar conta de você, eu e os outros da minha equipe. Então isso, galera, faz toda a mudança na hora da pessoa decidir se vai comprar ou se não vai comprar. É impressionante quando o professor tem uma intervenção e o quanto que isso gera no prospect, se a intervenção for bem feita, gera um ganho de confiança que é mais ou menos assim, de cada 10 que falam com o professor durante o tour, galera, 9 compram. E eu estou falando com o professor com uma explicação do jeito que eu estou te falando. Existe um outro cenário contrário, que talvez possa te atrapalhar um pouco. E aí também a gente decidiu criar alguns sinais, galera. Por exemplo, quando a recepcionista quer que o professor pare de falar porque ele está falando muito, ela podia usar uma regra que a gente usa no dia a dia, que é sei. Esse é o sinal que a gente manda, galera, quando uma pessoa está falando muito e a gente acha que já falou necessário. Você faz isso durante o dia inconscientemente, entendeu? Outros sinais que você pode fazer quando você acha que o professor está indo no caminho ruim da conversa, uma explicação muito densa, você pode fazer assim com a caneta, como eu ensinei no outro dia. Põe a caneta aqui no dedo e fica fazendo como se fosse um ventilador com a caneta e dando, brother, tá bom já? Tá bom. O outro é pisar no pé, o outro é dar um soco na cara dele, o outro é você entrar no meio e falar, carai, tá bom, chega, porra, ela já entendeu. Esses são recursos que eu não recomendo. É melhor você usar um sinal, é melhor você fazer um combinado. Esse trabalho, galera, ele precisa ser ensaiado. Fala, Méris, mas e se eu estou exigindo do professor muita coisa, não estou exigindo? Sim, você está exigindo. Tanto que eu não acho que são todos os professores que devem fazer isso. Tem alguns professores, galera, que não gostam, não querem, alguns até detestam, e eles nem estão preparados para isso. Então vale a pena você escolher na tua equipe um professor que tem um perfil que encaixa mais com aquela recepcionista. Normalmente, galera, a recepcionista já sabe qual que é o professor que é muito ruim, qual é o professor que é muito bom. Se você acabando a live aqui, chamar a tua recepcionista amanhã durante o dia e falar, se a gente quisesse usar um professor assim para dar uma explicação, qual você acha? Não, tem que ser o Ricardo, porque toda vez que eu levo no Ricardo, as pessoas adoram, elas acham o máximo.
Então você vê que já deve ter um histórico ali que a menina fica falando, ó, eu vou sempre naquele ali. Mas às vezes, galera, vem um cara que quer ficar fortão. Aí é melhor apresentar um professor que também é fortão. Você não deve, vem um cara grandão, que gosta de maromba, que sabe os nomes dos equipamentos, que está vindo treinar na sua academia aí, e você pegar aquela menina, uma estagiária que, sei lá, está no 2º ano da faculdade, não sabe nada de treinamento, vai dar tudo errado. Não é o caso, não é isso que vocês deveriam fazer. Agora, se você tem mais do que 1, 2, 3 professores, você pode chegar ao luxo de selecionar tipos de clientes que se encaixam mais com tipos específicos de professores. Por exemplo, tem um professor que está fazendo pós em gerontologia. Esse cara estuda os efeitos do exercício físico na idade avançada. Então o cara tem muita informação, ele tem um conhecimento importante. Então se você está recebendo alguém que se enquadra nesse perfil, um tipo de prospect que tem uma faixa etária, ou que está sofrendo com as limitações decorrentes da idade avançada, seria legal você fazer um acordo lá com ele, a recepcionista e ele, e ela levar para esse cara, entendeu? Então tudo tem que fazer uma análise. Então a regra é quem fala bem, mas também ele tem que ter um bom conteúdo. Aí ele é chato pra caramba para explicar, mas ele sabe muitas coisas e mesmo sendo chato, às vezes ele pode passar a confiança que a gente precisa. Então você precisa estudar caso a caso. Deixa eu beber uma água aqui que minha garganta já foi. Eu nem estou ligando aí para vocês que estão escrevendo, galera, porque se eu for abrir aqui para a gente falar, abre um espaço muito longo. Almeres, eu deveria dar um prêmio para os professores se eles ajudam na venda? Eu tenho que dar comissão para eles? Eu tenho que dar um bônus para eles? Então, depende. Você pode criar uma situação do tipo, professor, eu gostaria que fosse você no turno da manhã, queria que você ficasse meio, não é um plantão, mas é atento para quando chegar um prospect, porque a gente vai fazer uma jogada ensaiada. A menina da recepção vai te trazer as pessoas, você, à medida que você pode, você termina um atendimento ali e vai lá dar atenção 2, 3, 4 minutos para um prospect. Isso pode ser um combinado. E nesse combinado você pode falar, cada venda que fizer eu posso te dar R$5, R$10, R$15, R$20 ou alguma coisa do gênero. Você poderia fazer isso? Sim, você poderia fazer isso. Isso em termos de legislação trabalhista não é a coisa que tem 100% de amparo, mas nada te impede na lei de você pagar uma comissão. Então, é uma coisa que você tem que estudar. Fala com o teu contador aí, mas não tem histórico de problema, eu só estou falando por precaução, só para você não achar que vou sair fazendo de qualquer jeito sem tomar cuidado. Então seria bom você tomar cuidado para ver como é que você lida com isso nesse relacionamento de lei trabalhista. Mas voltando à solução do problema, sim, você poderia eleger o professor, falar, brother, então eu estou contando com você, a menina vai te procurar para vocês ensaiarem os discursos, ela vai chegar com a folha em pé, a folha deitada, vai fazer assim com a caneta, ou não vai fazer com a caneta, e ela, quando te apresentar um prospect, ela vai falar exatamente o que você tem que explicar para ela, e aí dessa maneira vai funcionar de maneira sinérgica, tá bom? Entendeu? Entendi, não tá tudo certo, e para cada conversão que a gente tiver, sendo no teu horário ou que ele tenha vindo de manhã, mas vai treinar à noite, eu também te dou um prêmio. Então, qualquer venda que a gente fizer, você ganha uma graninha como bônus. Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar? Sim, você pode utilizar. O que a gente tem percebido, galera, ultimamente, é que tem uma divisão. Então, tem alguns professores que falam, eu quero ajudar, eu estou afim, eu explico, eu tenho paciência, eu explico bem.
E tem outros, galera, que não querem nem falar bom dia para a pessoa. Esses, eu nem vou conversar sobre esse tipo de pessoa, que eu, sei lá, a minha opinião a respeito desses profissionais e eu conheço vários que são assim, que estão lá só com o corpo, que estão lá só com a carcaça, a alma deles eles deixam para usar em outras coisas, usa no personal dele, na vida, no esporte que ele faz, e ele no horário de trabalho só empresta o corpo para a gente. É um sujeito desalmado, um sujeito desanimado. Esse tipo de pessoa, galera, quando eu descubro, eu tento reverter, e se eu não consigo, eu mando embora. Porque eu não quero esse tipo de pessoa na minha equipe, não quero esse tipo de pessoa defendendo o exercício físico, né, a atividade física. E não adianta me falar, mas a academia paga mal. Eu nem vou entrar nessa discussão. Se você acha que a tua academia paga mal, vai embora, brother. Pede demissão e vai trabalhar em outra. Entendeu? Para de encher o saco com essa conversa mole. Tá bom? Então, se você acha que você ganha mal, brother, pede aumento. Se não te derem, troca de academia, cara. Agora, não faça esse trabalho de mau caráter, de ficar ali só emprestando o teu corpo, falando mal do dono, mexendo no celular o dia inteiro e pior, escolhendo alunos para fazer atendimento. Infelizmente, galera, existem professores que fazem isso. Não sei a quantidade, não sei, mas é frequente. Ao mesmo tempo que existem professores sensacionais. Eu mesmo estou numa academia aqui, galera, que a gente montou uma equipe lá em novembro, dezembro do ano passado, e a gente estava numa expectativa, né? Pô, como é que vai ser? Impecável, galera, cada um com o seu estilo, mas todo mundo com vontade, um fala mais, outro fala menos, todo mundo circulando na sala, assim de alunos que nunca se exercitaram, estão aqui na academia treinando. Eu fiquei vendo atendimento hoje, coisa mais linda, galera, todo mundo dedicado e comprometido, mas não é comum. Tem lugar que tem professor que não está nem aí. Então esse tipo de pessoa, galera, eu simplesmente eu desconsidero. Eu faço minhas ações de liderança para tentar reverter. Às vezes o cara tem um problema em casa, na cabeça, às vezes não é a hora dele trabalhar na tua empresa, eu não sei, tem uma série de variáveis que podem ser analisadas. O que você não pode é fazer vista grossa. E para piorar o nosso cenário, ainda a gente está com uma escassez de professores. Todo mundo está virando personal, hoje tem estagiário chegando e determinando quanto que ele quer ganhar, porque ele acabou virando uma figura importante no mercado de academias, dada a evasão de professores em busca de personal. Eu tenho certeza que vários de vocês aí têm problemas em contratar professores e pior, vários de vocês acabam engolindo sapo porque não tem outro para colocar no lugar. Esse é um problema que eu queria tratar em outro dia. Eu só queria te fazer um alerta. Nesse trabalho de você usar um professor, contar com a ajuda dele, preparar um time que seria a recepcionista e o professor, ou duas recepcionistas e professor, vale a pena você fazer uma análise para identificar quem é o professor que está junto com você, que é parceiro teu. E vou te falar uma coisa, mesmo que ele não seja um bom falante, mas ele é um parceiro teu, ele está preocupado com o número de ativos, ele está preocupado que a empresa cresça, porque daí todo mundo se beneficia, é melhor você pegar ele, porque toda vez que alguém faz com vontade, galera, ele acaba superando um talento que está fazendo sem vontade. Um cara muito qualificado em termos técnicos, mas está fazendo sem vontade. Isso é feio, não é legal. Mas se você tiver um que não domina muito a técnica, não é uma fera, não é um gigante, mas é parceiro teu, ele está afim, ele quer ajudar, está sujeito, aceita treinamento, eu recomendo muito que você invista nessa pessoa, treine-o, capacite ele para ele usar essa ferramenta e eventualmente você dá um bônus para ele em dinheiro lá, se ele participar das negociações. Eu tenho a felicidade, também é fruto do meu trabalho, de montar equipes, galera, que obviamente a maioria é colaborador, é parceiro,
tá afim, porque eu no processo seletivo eu já identifico logo, já nem contrato, nem chamo, nada. Eu vou em busca das pessoas que batem com a nossa ideia, porque eu trabalho muito com método. Isso é um outro conselho aí para vocês. Quando você não tem método de atendimento, você fica dependendo do que o cara acha que é bom atendimento. Diante disso, a gente vê cada barbaridade. Como eu tenho método, quem faz o meu curso tem os métodos, eu dou consultoria tem o método, então de posse do método eu posso escolher uma pessoa mais básica, não precisa ser um fenômeno de conhecimento científico, porque eu já tenho método de atendimento, de treinamento, aí é só pegar uma pessoa que ela fica ali circulando e estabelecendo relacionamento com o método de maneira agradável e eficiente. Então prestem atenção no que vocês vão fazer. Então, voltando ao começo da nossa conversa, vale a pena eu colocar um professor para me ajudar nas vendas? Vale muito a pena, mas vale muito a pena. Aí qual que é a regra? Aí escolha uma pessoa que está afim, uma pessoa que se expressa bem, especialmente uma pessoa que gosta de criar empatia com os outros. Tem uma parte dessa conversa, galera, que eu falei que eu não sei se vocês deram a importância que deveriam, mas deu uma piscada, né? Voltou. Um professor, galera, que vai fazer esse atendimento para um prospect, ele está proibido de fazer uma pergunta logo de cara. Você já se exercita ou se exercitou? Eu preciso falar uma coisa para vocês, galera. As pessoas têm medo quando fazem essa pergunta para ela. Se a pessoa não tem experiência, ela fica pensando assim: se eu falar que eu treino, ele vai me dar um treino que vai me matar. Se eu falar que eu nunca treinei, ele vai falar: esse aluno não serve para mim. Olha a viagem. Tudo isso é entrevista que eu fiz com um prospect que tinha pouca experiência, galera. É isso que eles pensam. Então, toda vez você, professor, você vai falar com alguém, te apresentar a alguém para você ajudar no processo de explicar como as coisas funcionam na academia, cria empatia com ele, pergunta do trabalho, pergunta de que área que ele atua, há quanto tempo que ele está nessa área, brevemente, galera, para que a pessoa tenha a oportunidade de falar sobre uma coisa que ela domina. Se você chegar para uma pessoa e falar assim: você já se exercita? Ela fala: não, já foi para um assunto que ela não sabe nada. É igual você ir numa festa. Me chamaram para uma festa lá, só que na festa todo mundo fala alemão e eu não falo alemão. Fala: porra, velho, mas é uma festa de brasileiro. Sim, mas é que é o grupo da escola de alemão, e eles ficam falando em alemão e eu não sei nada de alemão. Então a pessoa fica deslocada, ela fica se sentindo mal, ela fica desconfortável. Então é muito importante o professor ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de afeto, um pouquinho de empatia, e dar a oportunidade da pessoa falar um pouco sobre ela, para ele entender: eu sou dentista, eu sou advogado, eu sou dona de casa, eu sou empresário, eu tenho uma loja, eu sou, advogada. E a pessoa, ela consegue relaxar. A gente faz isso em vendas, lá no primeiro atendimento, galera, e é muito legal. A pessoa fica muito confortável, ela fica muito à vontade e se sente melhor na hora de ter essa conversa, tá bom? Então eu deixei para vocês as regrinhas aí do que você deve levar em consideração na hora de você escolher o professor, ou se você vai levar um prospect para um professor, e ele sim pode ajudar muito, galera, em um aspecto, em passar confiança para a pessoa, para o prospect que está chegando. Então, se você não tem uma recepcionista ou uma consultora que já desenvolveu essa habilidade, é melhor você usar o professor como auxílio para que você consiga passar a coisa mais importante que a pessoa precisa receber durante o tour, galera, é confiança. Eu estou me sentindo confiante, eu estou achando que essa academia vai me ajudar, eu estou confiante de que essa academia é um lugar legal para eu treinar. Tá bom? Beleza? Galera, vocês querem conhecer a academia que eu estou aqui? Querem conhecer? Eu vou tirar aqui e queria mostrar para vocês.
Se você tiver que ir embora e não tiver inscrito na semana que vem, galera, escreve rentável embaixo do teu nome, que daí a gente tem um procedimento, um recurso que a gente vai te inscrever e aí você não precisa fazer mais nada. Só ir respondendo a mensagem que vai te aparecer aí no teu direct, tá bom? Para quem já viu a academia e não quer mais ver, eu vou te mostrar aqui agora. É uma academia linda. Essa academia aqui eu tive o prazer de ser convidado para dar consultoria nela. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar desde o começo, galera. Então, se você está afim de ver um projeto legal, bacana, eu vou te mostrar aqui, tá bom? Se você não está inscrito ainda na semana que vem, galera, não perde essa semana. É um conteúdo muito legal, muito bacana. Eu estou falando para todo mundo. É a melhor semana da história da tua academia, tá bom? Olha aqui, galera. Isso aqui é a recepção. Ó, olha que recurso legal que a Flávia pôs. Está aqui, ó, galera, do lado de fora, ó. É de fora a fora, assim como se fosse um portal. Olha que legal. Aqui a entrada, né? Tem espaço aqui fica a pessoa esperando, aqui a recepção. Aí da recepção a catraca, tá aqui. Então a pessoa chega aqui, eu quero saber o preço, a menina põe para dentro. Aí a pessoa passa, aí a recepcionista vem, encontra com a pessoa aqui, fala, eu vou te fazer umas rápidas perguntas e põe ela sentadinha aqui, ó. Não vai para academia. Põe ela sentadinha aqui, café, tudo isso aqui, um ambiente agradável, uma parede aqui, ó, bacana, estilosa, a marca presente. E aí depois ela vai fazer o tour, tá bom? Mas eu queria mostrar para vocês a estrutura, olha que legal. Por exemplo, galera, se ela estiver fazendo um tour, ela não é obrigada a falar desses equipamentos logo no começo. Como eu falei lá antes, ela pode deixar isso para o fim, se isso for a coisa mais importante para a pessoa. Olha que academia legal, galera. Eu conheço um monte de academia no Brasil e nesse tamanho, essa academia tem 600 e tantos metros de área, galera. É uma das academias mais bonitas do Brasil, seguramente. Muito estilo, muito design, muito bem feito. Você vê que tem verde o tempo inteiro. Aqui o piso imitando madeira. Olha, isso aqui, galera, é muito legal, que é barato de fazer. Essa academia se chama Essence Gym, que é de essência, só que é essência. E é uma academia linda. Aqui, ali a gente sobe e vai para outro piso, lá em cima tem aulas coletivas e tem uma área de lutas também. Olha que legal, galera. Linda a academia. 2 guri, viu? O dono é um gurizão e a irmã, os 2 são sócios. E aí fizeram o projeto, fizeram essa coisa mais linda do mundo. Eu, por incrível que pareça, né, eu gosto muito de tudo que a Flávia fez aqui, mas o que ela fez com esses pilares, galera, é um negócio impressionante, porque pilar é um transtorno na academia, né, que ele vira um obstáculo, porcaria. E olha a solução que ela deu, galera, olha que legal. Isso aqui é metal e por dentro ela pôs iluminação. Você tá vendo? Ó, olha que legal. E eu piro nesse negócio aqui, que é um detalhe importante, porque numa academia, galera, essa história de pilar é uma encrenca. Aqui os alunos escrevem, olha o que está escrito aqui, galera. Eu treino na sexta, hoje é quarta-feira, e os alunos marcam os que vão voltar na sexta-feira. Hoje todos os professores estavam utilizando uma camiseta diferente, e essa aqui é a academia. Beleza? E esse aqui é o Almeres. Voltei para cá. Galera, hoje a gente falou sobre o papel do professor, né? Então, por exemplo, o professor está numa sala dessa, ele está fazendo atendimento, aí vem a consultora lá da recepção para cá, entendeu? E aí o professor está fazendo atendimento e o que eu estou sugerindo é que a menina dê um sinal, o professor fica atento e aí parta para fazer o atendimento com a pessoa. Nessa academia aqui, ó, a pessoa está aqui, o professor está aqui atendendo e a pessoa vem de lá no tour. Provavelmente vem dali, a recepcionista mostra as coisas. Em algum momento, ou então descendo de lá, ela chama pelo professor e aí o professor parte para fazer o atendimento. Linda, né? Essa academia aí, essa que chama Essence Gym, alguém já marcou aqui, é o Silvio Medeiros.
Dá uma olhada no Instagram, uma academia muito legal. Hoje eu estava aqui, galera, e eu presenciei uma das cenas mais legais, assim. Na mesma sala tinha a menininha de 15 anos, uma tiazinha de 70 anos, mais um garotão fortão, o outro empresário, o outro que trabalha numa empresa multinacional aqui, uma harmonia muito legal, e os professores todos organizados e fazendo um baita atendimento, uma coisa muito legal. Beleza? Tá bom, galera? Quem não assistiu às outras lives, galera, de segunda e terça, a gente está publicando essas lives ou deixando lá no YouTube. E eu vou pedir para a equipe deixar o link aqui, então você me pede aí o link. A gente vai achar um jeito de você que está me seguindo aí, achar qual que é esse link no YouTube, tá bom? Se não, procura lá o Melis Academia Rentável, que você vai achar, elas vão estar disponíveis. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Qual o ticket médio dessa academia? Então, Academia Bem-Estar BA. E aqui a gente fez um negócio perfeito, a gente fez o pré-open. Então, a gente, durante a obra, a gente começou a vender com preço mais baixo, só planos de 3 meses, depois foi aumentando à medida que a obra foi andando. Depois que inaugurou, estamos no processo ainda de configuração do preço. Então, tinha gente que se matriculou antes, que pagou preço bem baixo, e agora está renovando com preço atualizado. Essa é uma academia que vai perto de R$170, R$180, tá bom? O Silvio está falando que está junto no curso. Barato de fazer. Essa parede aí que eu falei não é um investimento altíssimo. Vou mostrar aqui. Isso aqui, ó. Não é o fim da picada. E toda vez que eu falo barato, galera fala, mas não é de graça. Não, de graça não é nada, meu amor. Não tem nada de graça. Graça só a graça divina. Mas o investimento aqui foi um investimento bacana, mas não é nada de luxo, top, nada. Foi muito bem feito, projeto lindo da Flávia. E ficou bem legal. Estamos fazendo um monte de pergunta aí, galera. É melhor vocês me mandarem a pergunta no direct, porque eu não vou conseguir responder todas. Já estamos no horário, eu preciso sair daqui também. Estão me emprestando aqui. Você vê que a academia está vazia, né? Já fechou e o Paulo foi gentil. Eu não sei se ele vai permitir que eu faça amanhã e sexta também, não sei, mas se puder eu faço. Senão vou ter que improvisar lá, fazer na praça da igreja. Mas eu achei que era legal mostrar para vocês aqui como que projeto lindo e como poderia servir de exemplo para alguns de vocês. O dia inteiro, galera, todos os dias eu atendo as pessoas que estão no meu curso, ou então que tiram dúvidas, e eu peço para me mandar foto das academias, vídeos, e a gente percebe que tem em várias, tem uma solução que é meio simples, mas que a pessoa não percebe, virou rotina, virou hábito. Sabe uma das coisas que é mais chato em academia, galera, é rodapé. Quando você vê um rodapé manchado, aí eu tenho que falar, brother, cuidado lá. A pessoa, nossa, eu nem sabia, velho, eu nem imaginava, tinha esquecido e tal. E aí acaba descuidando e não faz o que deveria fazer, tá bom? Galera, para quem está chegando aí, para quem está me seguindo, muito obrigado. A audiência de vocês faz muita diferença, eu me preparo muito para entregar um conteúdo bacana para vocês, e agora a gente está num período de preparação importante. Na semana que vem a gente vai ter a Semana Academia Rentável. No outro domingo a gente lança inscrições para o curso, galera. Então, se você tiver quiser uma coisa mais avançada, a gente vai abrir a 11ª turma do curso Academia Rentável, que vai ser no dia 29, no domingo. Então, se você tiver aí já pensando em um relacionamento maior comigo, conhecer mais, um pouquinho mais do meu trabalho, como que eu interfiro no andamento das academias que são meus clientes, e sempre interfiro de maneira firme e decisiva. No outro domingo, dia 29, a gente abre as inscrições aí, então já vai negociando com a tua sogra, com a tua mãe, o cartão de crédito para você
pedir emprestado para se inscrever. Isso é uma brincadeira. E não adianta me perguntar o preço, porque primeiro que eu não vou falar e primeiro que a gente ainda está decidindo, tá bom? Mas galera, muito obrigado, boa noite. Eu queria agradecer para o Paulo, ele não chegou aqui ainda, mas talvez amanhã a gente faça aqui de novo e eu apresente ele para vocês. Um menino tem idade para ser meu filho e está fazendo um trabalho muito legal, tá bom? Valeu, galera. Boa noite para vocês. Se você não está inscrito ainda na Semana Academia Rentável, começa semana que vem, escreve Rentável aí no teu nome. Escreve Rentável embaixo que a gente providencia a inscrição para você. Valeu? Almeres falando direto de Itaberaí, terra do super frango. É uma empresa aqui que produz, eu não sei como é que fala, vou até perguntar para eles aqui. Se cria, produz, eu não sei o que eles fazem, eu sei que eles criam frango e exportam para o mundo inteiro e a cidade vive ao redor deles aqui. Tá bom, galera? Boa noite para vocês, um abraço. Quem está chegando agora eu estou terminando e você pode encontrar isso no YouTube, tá bom? Almeres ou Academia Rentável. Valeu, galera, boa noite. Tchau, dá um print aí para depois a gente trocar, galera. Tchau, galera. Boa noite. Um beijo para vocês aí. Tenham uma boa noite. Durmam bem, acordem, agradeçam todo dia, galera, que vocês trabalham com academia, galera. Agradece todo dia. Oh, meu Deus, por que você me deu esse milagre de eu trabalhar com academia, que eu posso salvar a vida das pessoas? Nunca esqueçam disso, galera. Agradeçam todo dia que vocês têm um trabalho espetacular. Tchau.